A palavra do Senhor diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam longos na terra. Você pode colocar como fundo musical aí, bem baixinho, tá bom? Ou outro tema. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam longos sobre a terra. Honrar pai e mãe é ter uma vida de muita prosperidade. Cuidar de pai e mãe, meu Deus, é a certeza de que Deus vai cuidar de mim e de você por todos os nossos dias. E foi aquilo que eu falei ontem, quando Deus nos tirou o papai, ficou mamãe, e hoje a gente cuida dela. E também cuidamos dos irmãos mais velhos, tem essa aí também, tá, gente? Pelo menos na minha casa, né, Mar? É assim, né? Sai um pouquinho, Mar, para não dar interferência, tá? E aqueles que não têm pai, não têm mãe, às vezes foram criados por um irmão mais velho, por uma irmã mais velha, por um vizinho, por uma madrinha, por um tio, eu não sei. Mas hoje eu quero falar em rápidas palavras e quando alguém me disse, e quando meu pai é um bandido. A Paulinha, a Mi está dizendo assim: olá, na paz, tudo. Eu tive a resposta do meu processo, infelizmente foi um não. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Tenho fé, pode confiar, porque Deus tem a sua maneira de trabalhar, né, filho? Marcos Nunes chegando, Doralice chegando, estamos orando por você, Dora, por você, Paulinha. Vamos confiar. E procura sempre uma segunda palavra, viu, Paulinho? Um segundo profissional. É muito importante. Deixa eu voltar para a palavra, peço perdão. Então, quando a palavra do Senhor diz que cuidar de um pai, cuidar de uma mãe, ou de alguém que fica, geralmente o irmão mais velho fica nesse lugar, é muito importante. Mas vamos falar de pai. Quem tem um pai tem uma mãe. Eu não tive um pai bandido. Eu tive um pai herói nessa terra. Um pai muito honrado. Um pai que me faz muita falta. Eu sempre falo isso. Um pai muito especial. Quando é que... Vamos falar dessa palavra bandido, que eu acho muito forte. Bandido é aquela pessoa dada ao crime. É um criminoso. Mas aí alguém falou para mim: pastora, mas não é um crime deixar um filho? Bom, eu vou responder dizendo o seguinte, que quando ele deixou um filho, uma filha, ele, na verdade, Bel e Manair, na verdade ele deixou a Deus, ele deixou a si mesmo no meio do caminho. E ele pode até ir embora e ter outros filhos, mas ele nunca se esquecerá dos filhos que ele deixou. Vocês podem acreditar no que eu estou falando, porque é uma experiência assim, de muitos e muitos e muitos anos de trabalho. Um pai que rouba um filho, como eu tive em alguns casos, não deixa de ser uma forma de banditismo, né? Era só pedir, era só conversar, era só se abrir. Um pai que abusa de um filho, é muito sério isso aí, é muito grave, na minha opinião. Um pai que não sustenta uma casa, mas se sustenta lá fora, seja na prostituição, seja com vícios, seja com amigos, é também muito triste. É muito triste. Mas o que a gente faz quando esse pai, de alguma maneira, agiu dessa maneira tão triste com a gente? Todos os casos que eu trabalhei, todos esses casos que eu estou falando, de filhos que eram torturados pelos pais, de filhos que apanhavam até perder a voz. Forte, né?
Me lembro que teve um caso que eu disse, ou o senhor para agora, ou eu estou ligando para a polícia. Só para vocês entenderem a gravidade do que eu estou falando. Mexi com filhos abusados pelo pai. Forte, né? Pais que se deram ao crime organizado. Pais que traziam dinheiro fácil para casa. Forte, né? Então, gente, não é fácil. Não é fácil. Mas todos os casos que eu trabalhei, esses muitos anos de santo ministério, as pessoas só ficaram libertas quando elas procuraram esse pai e o encararam até atrás de uma grade e falaram para ele tudo que estava aqui dentro e liberaram perdão para ele. E é nesse momento que ele lhes pede perdão, que a cura, que a libertação acontece. Vocês estão me entendendo? Então, não tem outra maneira, não existe. Vocês podem ver, podem analisar que todos os homens que suas filhas foram abusadas e mortas, eles foram até o criminoso. E foi aí que eles receberam a cura. E eu conheço um caso de um judeu muito conhecido, muito importante, muito respeitado em toda a cidade de São Paulo, que algo aconteceu com ele e ele hoje é uma pessoa doente, hoje ele é uma pessoa triste, com solidão, com depressão, quase não sai de casa, porque ele diz assim, eu não perdoo. Eu não libero perdão. Não tem como a pessoa procurá-lo, porque essa pessoa está atrás de uma grade. Então ele precisa ir lá, na minha opinião. Quando a gente libera perdão para alguém, gente, é acima de tudo por nós mesmos. Uma coisa é voltar a andar junto. Isso é outra coisa. Não dá mais. Outra coisa é ter comunhão com aquela pessoa, de estar um na casa do outro, de precisar um do outro, de cuidar um do outro, de ajudar um ao outro. Eu diria que quando há perdão, não vai haver amizade de novo. Vai haver o quê, pastora Solange? Uma aliança em Deus. Se aquela pessoa precisar de mim, da minha oração, da minha intercessão, eu vou orar por ela. Andar junto, trabalhar junto, comer junto, estar juntos, aí é outra coisa. Eu ensino para a minha vida e para a vida de quem quiser que eu não gosto muito da amizade. Porque a amizade é mais ou menos assim, eu dou, eu oferto, esperando receber. Isso não é de Deus. Todas as vezes que eu oferto na vida de alguém, ou que eu ajudo alguém, ou que eu trabalho junto com alguém, eu estou dizendo para esse alguém, eu tenho uma aliança com Deus e com você. Porque a amizade, ela dá e ela espera a troca. Ela dá e ela espera. A aliança não. A aliança você oferta. Você entrega. Você solta a corda. Você deixa ir. Isso é perdão. Você deixa com que a pessoa vá ser feliz. Eu me lembro de pessoas que o pai e a mãe tinham morrido. E aí, naquele momento de oração, o que a senhora fez? Eu me lembro, a irmã Nair está assistindo, Nair Souza do Nascimento Chaves, que é a minha segunda mãe, que trabalhou comigo, né, irmã Nair? Muitos anos, né? Mais de 30, mais de 35, né, irmã Nair? E aí, resultado, eu chamava a irmã Nair naquele momento, a irmã Nair era a mãe daquela pessoa.
Eu chamava um pastor auxiliar e aquele pastor representava o pai que não estava mais aqui diante de Deus. E a gente orava, e vocês não têm noção dos gritos. Eu ainda guardo os gritos de dor, de tristeza, de ódio, de mágoa, de revolta. E é preciso jogar tudo isso para fora. Entendeu? Não? É preciso. É necessário. Pastora, mas o meu pai foi um bandido comigo, com a minha casa. E ele está vivo. Guarde uma coisa que eu vou te dizer agora. Você só vai ter a felicidade que você merece. Você só vai ter a alegria que você merece. Você só vai ter a prosperidade que você merece se você procurar esse pai bandido e liberar perdão para ele. E ainda perguntar para ele: pai, o senhor está precisando de alguma coisa? Que eu possa lhe servir, que eu possa lhe ajudar? Não se revolte com a família que talvez ele tenha constituído, não é verdade? Ou ela, que a mãe tenha constituído. Porque tem gente que briga com a família inteira, não pode. Aquela mulher dele não tem culpa, aquelas crianças que talvez ele tenha hoje, não tem culpa. Então, gente, é muito importante você ir até aquele pai, aquela mãe, ou ir até um pastor, uma pastora, um sacerdote, um líder religioso preparado, bem preparado, que possa fazer esse trabalho teu de reconciliação com Deus e com essa pessoa. Mas ela não está aqui, pastor, ela já morreu, não existe mais. Mas no mundo espiritual ela está viva. Dentro de você, com você. O problema é com você. Essa liberação é acima de tudo por você. Por mim. Para te ajudar. Então, eu me lembro que eu já fui até a fábrica, que alguém tão especial para mim faleceu. Eu já fui até onde nós morávamos, mas eu sinto necessidade de voltar com calma, porque eu passei muito rápido, eu passei na pressa que ia chover e a estrada de terra, eu precisava estar ali, eu precisava orar e eu não tive esse tempo. E hoje eu estou me preparando, eu estou trabalhando por isso, para que eu possa ter condições de ir e de fazer esse trabalho. Vocês estão me entendendo, não? Você precisa disso. Porque atrás de tudo isso também, gente, deixa eu passar uma coisa importante para mim e para você. Tem um inimigo aí atrás de tudo isso. A gente não precisa nem ter dúvida disso. E esse inimigo vai continuar nos amarrando, nos machucando, nos aprisionando, nos impedindo de prosperar. Ele vai continuar nos machucando. Vocês estão me entendendo? Não? Então a gente precisa, a gente necessita arrumar isso. Eu me lembro que eu atendi alguém certa vez, aí essa mãe ela saiu dando todos os filhos. Todos os filhos. E eu perguntei para um dos filhos dela: sua mãe é o que para você? A pessoa se calou. Eu disse: se a sua mãe fosse um bichinho para você, que bichinho ela seria? Ela disse: uma cobra. E aí eu ensinei ela a ir até essa cobra pela fé diante de Deus e liberar perdão. Porque olha que problema sério. Dar um filho. Muitos deram nessa vida por necessidade. Eu sei de mãe, de pai que já entregou um filho para prostituição. Pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nesses últimos dias o
pecado se multiplicou e está se multiplicando, e o amor de muitos, meu e teu, de alguma maneira já se esfriou, e a gente não está nem percebendo isso. Sabe por quê? Porque a gente não tá percebendo as coisas. Às vezes você se esconde até atrás de uma religião e você não percebe. E eu também, todas as áreas que a gente precisa mudar. O que está errado, o que está ainda desarrumado, embora sejamos de Jesus. Eu já vi muita coisa nessa minha vida, gente. Já ouvi muita coisa. Tenho ouvido muita coisa. De 6 anos para cá, minha vida não parou. Meu ministério continua. É a forma que hoje eu sustento esse ministério no ar. Eu sustento o profissional, eu sustento o lado visual, eu sustento internet, eu sustento celulares. E até me ajuda um pouquinho. E cuido de algumas pessoas quando posso, quando sobra. É a forma. Então eu tô ouvindo, eu tô sabendo mais ou menos o que está acontecendo nesse mundo. Vocês acham que atrás de um mundo que está em guerra, rumores de guerra, tsunami, ciclone, Milton, Helene e tanta coisa a mais, onde que a gente poderia imaginar, irmãos? Coisas terríveis na natureza aí, mexendo na natureza com mais de 300 km por hora, 300 km. Gente, vocês sabem o que é 300 km por hora? E a gente tem que se preparar, porque o Brasil não está imune, não. Na minha opinião, tá? O Brasil não está. Então, o que a gente precisa de verdade hoje? Buscar esse Deus e dizer: Deus, qual foi as áreas que eu fui machucada? E começa por pai e mãe. Mãe, pai que bateu na sua barriga, que ela foi espancada para te estuprar, para te abortar, remédios abortivos, chá abortivos, clínicas clandestinas abortivas. Mas aí você fala: pastora, mas graças a Deus eu estou aqui. Porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Deus tem um grande ministério na sua vida. Louve esse Deus por isso. Mas se já morreu, vá até pessoas que possam te ajudar através de uma oração. De quebra mesmo. De rompimento desse mal. Se a pessoa está viva, essa mãe está viva, vá até ela, libera perdão para ela. Vai até esse pai. Outros falam para mim, eu acho um banditismo tão grande, fazer acepção de filhos, ficar elogiando demais um filho, uma filha, porque ela ganha mais que eu, porque ela sustenta a casa. Pais não deveriam fazer isso, minha opinião, tá? Pais não deveriam fazer isso. Então, gente, é necessário ir se arrumar. Com os mortos, vai se arrumar diante de Deus. Com os vivos, vá se arrumar com eles próprios. E não pague na mesma moeda. Não pague com a mesma moeda. Não é verdade? A palavra é essa. Alguém tem uma pergunta para fazer? E nós vamos orar. Pastor João Florencio, Deus te abençoe.